Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui nessa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Meu nome é Geraldo Miranda, estou com minha esposa ali, a Helenice. E nós estamos alegres de estar aqui, não só para ver o pastor Jonas, mas tem alguns amigos, Ivan, esposa, algumas pessoas que nós já conhecemos há mais tempo. Nós temos uma raiz presbiteriana, apesar de congregar numa igreja batista, a raiz nossa é presbiteriana. Quando nós nos convertemos, foi estudando, né? Minha esposa era da igreja presbiteriana, lá a primeira, mas nós tivemos algum tempo aí, trabalhamos aí juntamente com, quando estava começando a 7ª igreja, na casa da Débora, então fizemos muitas vigílias, foi muito bom. E ali eu tive a oportunidade de ter esse encontro com o Senhor. Então é muito bom estar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro Isaías, texto muito conhecido, capítulo 6. Nós vamos estar lendo o versículo 1 em diante. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Esperar todo mundo encontrar aí. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e foi perdoado o seu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gosto muito desse texto aqui no livro de Isaías. Eu acho tremendo esse texto, essa visão maravilhosa que o profeta Isaías teve, que começa dizendo que na morte lá do rei Uzias, ele fala que ele teve uma visão, né? Que ele viu o Senhor no seu trono. E aí ele faz essa revelação tremenda de anjos voando, querubins ali, a glória do Senhor manifestado ali. A gente vê, deve ter sido uma visão tremenda, uma experiência maravilhosa com o Senhor. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez não tenha tido, talvez uma visão como Isaías, mas eu acredito que a partir do momento que nós nos convertemos, nós tivemos uma experiência com o Senhor. E a Bíblia, que ela é bem clara no livro de Isaías, que fala o seguinte, que a glória do Senhor está em todo lugar. Amém? A glória do Senhor está aqui nessa noite, meu irmão. E aonde há a glória do Senhor, há a manifestação do Senhor. Há algo, né, para Deus realizar, algo fazer. E diante ali daquela presença do Senhor, diante daquele homem, vendo a presença do Senhor, ele começa a dizer o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, ai de mim.
Meus irmãos, quando a gente se fala de proclamação do Evangelho, quando se fala de missões, primeira coisa nós precisamos entender. Nós precisamos olhar para nós primeiro. A gente tem mania de olhar para as pessoas. A gente tem mania de olhar para o mundo que está lá fora. Principalmente nós crentes, nós dentro da igreja, nós já achamos que estamos no céu. Que nós estamos lá em cima e que o mundo está aí. Mas Isaías, meus irmãos, ele viu ali e falou, ai de mim. Ai de mim, ele reconheceu o pecado dele. Nós temos que reconhecer a cada dia o nosso pecado. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis. Lá em Isaías fala que a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia diante do Senhor. Primeira coisa, para que nós possamos despertar para missões, para que nós possamos despertar para a pregação do Evangelho, nós temos que reconhecer como é a nossa vida. Então ele não começa apontando para os outros, não. Ele começa por ele fala, ai de mim que estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele entendia o seguinte, que a boca dele falava que não devia, fazia as coisas que não devia, então ele reconhece que ele era perdido. E depois que ele vem falar, olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? Meus irmãos, nós somos uma geração, um povo crente, mas estamos ainda em santidade, num processo de santidade. Salvação é ato, é imediato, você creu, aceitou Cristo como Senhor, Salvador de sua vida, você é salvo. Agora, santificação, ela é um processo. E nós temos que reconhecer o quê? Que nós somos o quê? Que nós estamos perdidos. Estávamos perdidos, não estamos perdidos mais, mas que nós somos de lábios impuros, que nós ainda cometemos muitos pecados, muitos erros, e que nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. A gente está vendo o que está acontecendo na sociedade. Naquela época não era diferente. Havia uma apostasia muito grande, havia uma negação do Evangelho muito grande. As pessoas, cada um queria cuidar das suas coisas, da sua vida, e nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Tanto que a palavra de Deus fala que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. As pessoas não querem mais hoje ter compromisso, elas querem a igreja, elas querem ter um lugar para congregar, elas querem oração, elas querem receber, mas compromisso tem faltado muito nos nossos dias de hoje. O tempo, ele está sendo, parece, absolvido. O povo não tem tempo mais para nada. Né? Eu aposentei, tem 3 anos, pensei que ia sobrar tempo, mas está faltando tempo para mim, depois que eu aposentei, uma coisa incrível, falei, a hora que eu aposentar, agora eu vou ter muito tempo para trabalhar na obra. Quando eu trabalhava serviço secular, eu trabalhava mais do que hoje na obra, que eu trabalho hoje. A gente vê na época de Faraó lá, o que aconteceu? Eles viram que o pessoal estava sobrando tempo para glorificar o nome do Senhor. Aí o povo tinha que fazer os tijolos lá, falou o seguinte, a partir de hoje nós não vamos dar a palha mais, esse povo vai ter que buscar, para quê? Para eles não ter tempo, quando chegar à noite eles estão bem cansados. Mas mudou só os faraó, né? Hoje é tanta coisa, é tanta compromisso, hoje é internet, é conta de luz, é conta de água, é IPTU, é não sei o que mais. Então, aí a pessoa às vezes aposenta, ela tem que trabalhar mais. Eu várias vezes depois que eu aposentei, pensei em voltar a trabalhar, né? Então o nosso tempo está sendo absolvido, mas nós temos que entender o seguinte, nós somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo impuro, de impuros lábios, mas a palavra de Deus fala aqui que o seguinte, num determinado momento, fala que veio um anjo, e aquele anjo com uma tenaz, que é tipo lá um alicate, foi lá, pegou uma brasa viva no altar. E aí, chegou e tocou o quê? Os lábios, tocou a boca dele e disse, tocou meus lábios e a iniquidade foi tirada e foi perdoado os meus pecados. Então, Deus mostrou para Isaías, ó Isaías, apesar de você ser esse homem de lábios impuros, apesar de você habitar no meio de um povo de impuros lábios, né?
eu tenho todo o poder para tirar todos os seus pecados, para purificar você de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado. É a palavra do Senhor nos diz. E depois de que Deus fez tudo isso, mostrou para ele essa visão, mostrou a glória dele, fez ele entender o pecado dele, fez ele entender o pecado daqueles que conviviam com ele, tocou a boca dele, purificou o pecado dele. Aí veio a pergunta para ele: a quem enviarei? E essa pergunta, ela entrou até nossos tempos. Meus irmãos, Deus te tirou do mundo das trevas, te trouxe para o reino de luz. Deus te libertou, você teve uma experiência com o Senhor, uma experiência de conversão, de mudança, de transformação, de vida. Deus já tocou sua boca, Deus já tocou seus lábios, a sua iniquidade já foi tirada, os seus pecados já foram perdoados, mas há um clamor do Senhor que vem entoando: a quem enviarei? E essas pessoas que estão no mundo, essas que ainda não tiveram essa experiência, essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, Deus pergunta ainda nessa noite, pergunta para você que veio aqui, pergunta para mim, para nós: a quem enviarei? A palavra de Deus fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Há uma ordem, né? Quando a palavra de Deus fala ide, é no sentido imperativo. Não é se você quiser ir, se você resolver ir, não. É ir, é indo. O verbo, ele tem um sentido, você vai caminhando, você vai pregando, você vai testemunhando do Senhor. E isso é para todos nós, é para mim, é para você, é para aqueles que são remidos, lavados com o sangue do Cordeiro. E nessa noite eu quero colocar como tema justamente isso: todos nós somos chamados à proclamação do Evangelho. Talvez você chegou aqui e está pensando assim: ah, mas eu já sou velho, como é que eu vou pregar o Evangelho? Meus irmãos, Paulo, quando ele desceu para Moisés, quando ele desceu para o Egito, ele tinha 80 anos. Deus, quando chamou Abraão, Abraão já era velho. Falou: Abraão, deixa a sua parentela, que eu te mostrarei uma nova terra. Aqueles que te abençoar serão abençoados, e aqueles que você abençoar, toda essa geração será abençoada. Então às vezes a gente fica deixando para depois, e muitos estão achando já velho para começar a pregar, mas o momento é hoje, o momento é agora. A partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero que o Espírito Santo faça uma obra da sua vida e você saia daqui com uma nova visão de proclamação da palavra do Senhor, uma nova visão de missões. Eu me lembro quando eu me converti, a gente fazia uns intercâmbios, era a igreja Querigma, a igreja Renascer, a gente fazia uns intercâmbios assim, sobre missões. Era tão bom, gente, a gente era tocado, a gente chorava. Era aquela coisa gostosa. E nós precisamos abrir nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer novamente isso no nosso meio. Jesus Cristo, aonde ele passava, fala que ele se compadecia das multidões, porque ela era como ovelha sem pastores. Gente, eu tive há poucos dias, nós estivemos viajando, eu estive em Salvador. Se você for em Salvador, você vai ali no Pelourinho, aqueles lugares ali, você vê o secretismo religioso, a mistura que é, a confusão na cabeça das pessoas. Você vai ver o quanto as pessoas estão perdidas, o quanto que as pessoas estão precisando de Jesus, e quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra do Senhor. E Deus já nos deu essa ordem para a gente ir. E ele fala: eis que estarei convosco, eis que vos darei poder, se pisares de serpente, elas não farão mal, se impor a mão sobre os enfermos serão curados. Há uma promessa, há um respaldo por trás de tudo isso, para que nós possamos estar pregando a palavra
do Senhor. Hoje tem duas coisas que a gente vê nas igrejas que o inimigo tenta destruir. Primeira coisa, escola bíblica. O povo não tem mais tempo para a escola bíblica, então eles querem acabar com a escola bíblica. E o povo perece por falta de conhecimento. Se não vem de escola bíblica, não conhece a palavra do Senhor. Então muita gente está perecendo por falta de conhecimento. E outra coisa é missões. As igrejas, elas têm se voltado muito para dentro. E o nosso chamado não é para dentro, o nosso chamado é para fora. E aí tem esquecido. Hoje não tem dinheiro mais para mandar para missionários. Nós estamos precisando de dinheiro, é para isso, é para construir, fazer aquilo. Estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos deu uma ordem para ser feito. Mas eu quero me ater em umas coisas que eu não peguei esse texto como pretexto, esse texto de Isaías, não. Nós vamos fugir um pouquinho dele. Mas eu preguei esse texto de Isaías porque Isaías, ele é o profeta messiânico. Ele é o profeta o quê? Direcionado as profecias dele para Jesus Cristo. Isaías queria mostrar para os judeus que verdadeiramente Cristo é o Messias esperado pelos judeus. Ele é o Messias esperado. Muitos judeus ainda estão esperando ainda a volta de Jesus Cristo. A igreja primitiva, lá no início, a maioria deles era judeus convertidos o quê? Ao cristianismo, pessoas que se converteram. Hoje existem algumas heresias, algumas pessoas, até amigos meus, que eram evangélicos e tal, que hoje falam que judeu não converte a cristianismo. Gente, se não converter a Cristo, não tem como. Não tem como você chegar. E hoje o que está acontecendo, meus irmãos? Na proclamação do Evangelho. Nós vamos citar aqui 4 pontos que são importantes. Eu poderia citar muito mais, mas como deve ser a nossa pregação? Você deve ter visto muitas proclamações por aí. Evangelho só existe um, não existe vários evangelhos. Ah, mas está ali vamos pôr lá, os mortos estão pregando o Evangelho, os testemunhas de Jeová estão pregando o Evangelho. Eles não estão pregando o Evangelho, porque só existe um Evangelho. Eles estão proclamando aquilo que eles acreditam. Evangelho é só um, né? É as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação nós só encontramos em Cristo Jesus. Então, para nós pregarmos, nós vamos pôr 4 pontos importantes. Primeiro ponto, a nossa pregação, ela tem que ser uma pregação o quê? Cristocêntrica. O que é isso? Cristo no centro. Gente, nós precisamos voltar a pregar Cristo. Nós precisamos voltar aos púlpitos a falar de Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida. A Bíblia fala que nenhum nome foi dado debaixo do céu para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Às vezes nós convidamos as pessoas para vir para a igreja, ó, você vai lá que o louvor é bacana demais da igreja. Você precisa ver, os meninos cantam bem, mas tem uns lá que tem uma voz excelente. Ó, você vai na igreja porque Deus vai te curar. Olha, você vai para a igreja porque a sua vida financeira vai mudar. Meus irmãos, as pessoas não estão buscando, não é isso. Em Cristo você pode ter todas essas coisas. Os apóstolos, eles pregavam o quê? Cristo. E a palavra de Deus fala, onde eles passavam, sinais acompanharão aqueles que crê. À medida que eles iam pregando Jesus, o que acontecia? Os aleijados andavam, o cego enxergava, o surdo ouvia. A palavra de Deus fala que onde Cristo passava, as pessoas eram curadas de toda sorte de enfermidade. Então nós precisamos levar Cristo, porque se nós estamos levando Cristo, nós estamos levando esse nome, as coisas vão acontecer. Nós vamos para o hospital, nós vamos pregar Cristo. Nós temos que colocar Cristo no centro. Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. E nós temos, talvez para agradar, talvez para encher as igrejas, talvez para ter uma igreja movimentada, nós temos feito muita coisa, nós às vezes temos pregado palavras para querer o quê? Para querer agradar as pessoas. Mas nós temos que pregar, voltar a uma mensagem o quê? Cristo no centro. Lá em Mateus 16, 18...
A palavra de Deus fala: pois também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas não prevalecerão contra ela. Então Cristo ele fala para Pedro: ó, tu és Pedro, agora sobre esta pedra aqui, Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meus irmãos, se a gente pregar outra coisa, o inimigo vai prevalecer. O inimigo ele prevalece sobre a vida financeira. Quem nunca passou uma luta financeira aqui? O inimigo ele prevalece muitas vezes sobre a nossa saúde. Não tem crente que não adoece, não? Quantos crentes, às vezes doentes, morrem de doença? A gente vê coisas bíblicas. Pessoas crentes que morreram com enfermidades. Depois que surgiu essas igrejas neopentecostais, é que veio muito esse negócio, que crente não podia adoecer, e muitos que pregavam isso tiveram muitas decepções, que depois vieram a adoecer. Então essas coisas, elas tudo vai passar, mas quando a gente entende que sobre a pedra, sobre Jesus Cristo, a igreja é constituída, aí nós entendemos o seguinte, que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Pode vir o que vier, mas a igreja ela vai avançar. A igreja é uma igreja que avança, é uma igreja que aonde vai passando, vai fazendo transformação e vai fazendo mudanças. Lá em João 12:13, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo aclamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Falava de Cristo, quando Cristo entrou lá no jeguinho, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, bendito é o que vem no nome de Jesus Cristo. Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Quando nós lemos lá Colossenses, se vocês quiserem abrir, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, Colossenses, se quiserem abrir. Colossenses 1, capítulo 15 a 20, diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém? Meus irmãos, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que tem nesse mundo, a igreja, tudo foi através de Cristo, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E por que nós temos esquecido de proclamar esse nome, de testemunhar desse nome de Cristo, que só através de Cristo tem salvação, só através de Cristo tem restauração? Então nós precisamos voltar a colocar Cristo no centro de todas as coisas. Em Atos 5:42 fala o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e pregar o quê? Jesus Cristo, meus irmãos. Eles não pregavam aqui que as pessoas iam ter a prosperidade, não. Não adianta, a pessoa vai vir para a igreja, você vai falar que ela vai ser próspera, mas se ela não trabalhar, se ela não estudar, você está entendendo? Vai acontecer um caso esporádico, que a pessoa pode ganhar algumas coisas, uma herança, algum trem. Vai ser uma mentira na vida das pessoas. Eu me lembro, uma determinada época, um irmão me procurou. Eu estava no meu trabalho, estava à frente de uma igreja em Montes Claros, e aí ele falou assim: olha, pastor, ele falou bem baixinho comigo, nós precisamos fazer umas coisas diferentes aqui na igreja. Eu falei: irmão, ó, bacana, ó. Mas que coisa é essas diferentes? Eu queria
ouvir o que ele falar. Mas aí ele acabou, não sei, é umas coisas diferentes. Eu falei, ó, se você que acha que está querendo fazer, não está sabendo que coisa é essa, eu que vou saber. Você está entendendo? Se nós, meu irmão, se nós estamos pregando Cristo, se nós estamos pregando o Evangelho, boas novas de salvação para a vida das pessoas, se elas não estão querendo, meu irmão, o que nós vamos inventar de novo? Nós estamos vivendo uma época de muita invenção nas igrejas, meus irmãos. Nós temos que fazer as coisas para agradar as pessoas lá de fora. O dia que nós ficarmos igual ao mundo, nós não vamos atrair nada, não vamos atrair igreja. Porque se nós ficarmos igual ao mundo, ele já está lá, ele vai ficar lá. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformeis pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não vos conformei, não tornei forma desse mundo. Nós não temos que fazer nada para agradar o Senhor, nós já temos o de mais precioso, que é Cristo Jesus, a semente, que é Cristo, que transforma, que muda a vida das pessoas. Então nós temos que pregar é Cristo. E fala que ali os apóstolos iam de casa em casa, fala que eles não cessavam de ensinar, de pregar Jesus Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 23, ele fala o seguinte: nós pregamos a Cristo crucificado. Amém? Você tem visto as pessoas pregando Cristo crucificado por aí? Você tem pregado, você que está aqui nessa noite, crente, você tem pregado Cristo crucificado, você tem falado para as pessoas que Cristo morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar? Será que nós temos pregado? A igreja de hoje tem pregado isto? E Paulo fala que ele pregava a Cristo crucificado. Paulo, na 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 25, ele fala o seguinte: a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, meus irmãos, que cremos, é poder de Deus. Amém? É poder de Deus o que você tem na mão, meus irmãos. É poder para transformar a vida da pessoa. É poder para dar salvação, garantia de vida eterna para essa pessoa. E ainda, além disso aí, é um pacote completo que vem atrás. Vem cura, vem prosperidade, vem mudança de vida, vem transformação de casamento, vem muita coisa atrás. Mas o mais importante é a salvação. Mesmo que não viesse nada disso, mesmo que não venha dinheiro, mesmo que não venha essa prosperidade que a gente espera, você está entendendo? Mas a salvação é o que vale na vida das pessoas. A preocupação é essa. Paulo, ele fala o seguinte: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando a gente vai estudar aquele contexto ali, ele está falando o seguinte: olha, eu acostumei a viver com dinheiro e acostumei a viver sem dinheiro também. Você sabia que a gente tem que aprender a viver com dinheiro e sem dinheiro? Tem muitos que quando fica rico não sabem viver com dinheiro, desvia, sai da casa do Senhor. E tem muitos também que não têm dinheiro e não conseguem viver na presença do Senhor. Paulo fala: olha, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então esse evangelho, meus irmãos, as boas novas de salvação, ela é poder, tem um poder muito grande. E a gente não precisa ter vergonha, nós não precisamos nos envergonhar. Pregue a palavra, insta, em tempo, fora de tempo, porque a Bíblia ela fala o seguinte: o Espírito Santo vela pela palavra, Ele é que cuida. Assim num termo assim, meio grosseiro, a gente podia dizer: olha, eu preguei, agora, ó Espírito Santo, você se vira aí para fazer a obra, porque o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes nós temos vergonha de pregar. Nós estivemos viajando agora esses dias, eu estava conversando com minha esposa, nós encontramos, estava com duas pessoas, uns parentes meus, mas o rapaz tinha uma dificuldade muito grande para ouvir, a mulher já bem velha, com problema de Alzheimer, com 83 anos, aí ela falou assim: nós precisamos pregar para esse pessoal. Nós vamos pregar, mas não vamos ficar expondo muita coisa, não. Plano de salvação, desde lá que Adão pecou e que isso passou, para a nossa vida, passou o seguinte: não vamos pregar só Jesus. E aí, minha esposa perguntou se ele já tinha ido em alguma igreja evangélica, ele falou: já. Aí ele logo falou o seguinte: mas eu sinceramente, para mim religião é tudo a mesma. Eu falei: religião pode ser, agora Cristo não. E aí Deus deu uma unção assim diferente minha esposa e ela começou a pregar para ele. Ela simplesmente, meus irmãos, às vezes nós achamos que não sabemos o que pregar,
depois que eu aprender alguma coisa eu vou pregar. Ela simplesmente falou, olha, Jesus entrou na minha vida. E a partir do momento